Olá, entrando no ar, Jornal do Meio-Dia pela TV Plan, neste sábado, dia 4 de junho de 2016. O ano vai passando depressa e às vezes eu paro e falo, já estamos no meio do ano praticamente. Hoje a gente vai aproveitar o sábado para falar um pouco sobre um movimento relativamente novo que está surgindo no Brasil, está surgindo no mundo, são as chamadas crianças índigo. Criança índigo, o índigo vem do azul, vem do nobre, mas é uma curiosidade, até sem comprovação científica ainda, mas uma curiosidade com crianças diferenciadas na sociedade. Tem uma forma de aprender diferente, tem uma forma de agir diferente e teremos no dia 9 agora uma palestra sobre tal assunto. Vamos entender um pouco mais sobre como é este processo, como se identificar essas crianças, como é que se lida com tais crianças diferentes. Temos crianças índigo na nossa sociedade? Os números falam de um volume, de um número extremamente grande de crianças que começam a ser identificadas assim. Nosso convidado é Ibiatan Opadian. Ele é o palestrante que vai estar na URCA falando com as pessoas, com os professores, com a sociedade como um todo sobre o assunto. Bem-vindo. Agradeço pelo espaço e é um prazer estar aqui com vocês. Perfeito. Eu perguntei rápido para ele assim, essa mistura de nome diferente, uma palavra rapidamente identificada como indígena, o primeiro nome dele, Ibiatan, e ele contou como é a origem do nome. Eu até gostaria de comentar a respeito. O nome Ibiatan Opadian eu recebi dos meus bisavós. Minha bisavó era índia Tupi-Guarani, meu bisavô era indiano. E Ibiatan é Tupi-Guarani, quer dizer força da terra. E Opadian, que é indiano, quer dizer fruto do amor divino. Perfeito. Bom, eu não disse, ele é o presidente do Instituto Mensageiros do Amanhecer. Isso. O que é o Instituto Mensageiros do Amanhecer? O Instituto Mensageiros do Amanhecer, que atualmente tem sede em São José do Rio Preto, é uma ONG, é uma entidade filantrópica, uma associação sem fins lucrativos, sem fins políticos, partidários e sem fins religiosos. E o objetivo do Instituto é promover estudos e pesquisas sobre educação e oferecer orientação, assistência e a todas as crianças e jovens, né, principalmente aos superdotados e que têm altas habilidades, chamados popularmente de índigo, né? O nome índigo, infelizmente, está um pouco desgastado pelo fato de os esotéricos, espiritualistas, falarem muitas coisas sobre esse assunto sem sustentação, eles trazem muitas informações sem base, sem sustentação, muitas informações que não procedem. Então, com isso o nome ficou um pouco desgastado. Mas a gente prefere ainda usar essa palavra índigo para definir as crianças com altas habilidades, com as crianças superdotadas, porque é um nome mais popular. Quando a gente faz uma avaliação de uma criança superdotada, que a gente fala para o pai, ele é uma criança superdotado, o pai se assusta. Fala, como meu filho pode ser superdotado? Ele é um burro? Entendeu? Então a gente já ouviu isso de pais e aí a gente tem que explicar para ele, não, ele não é um burro, ele apenas tem uma maneira diferenciada de ver as coisas, né? Tem um sistema, uma forma de raciocínio diferente. Em vez de ele usar só o lado, como a maioria das pessoas, ele usa os dois lados do cérebro, o lado direito e o lado esquerdo, e por isso ele tem uma forma de raciocínio diferente, ele tem uma conduta diferente das outras pessoas, mas ele não é deficiente por causa disso, né? Então essas crianças que estão se tornando um problema de aprendizado nas escolas, porque elas não aceitam o nosso sistema educacional, essas crianças trazem muita dificuldade de educação no lar e na escola e estão sendo rotuladas pelas escolas como crianças problemas, quando na verdade, pelos nossos estudos, nós estamos constatando que problema é o nosso sistema educacional,
O problema são as nossas escolas que estão defasada, utilizando um sistema de mais de 200 anos. E aplica-se um método genérico quando está lidando com crianças com inteligências diferentes. Exatamente. Então nós precisávamos rever nosso sistema educacional, nós precisávamos que a sociedade se conscientizasse de quem são essas crianças e qual é a conduta dela, qual é a missão delas aqui. Né? Nós estamos vivendo num momento em que a nossa sociedade está entrando em crise, entrando em decadência. Será que a vinda dessas crianças não tem a ver com isso? Será que elas não estão chegando para promover um salto na evolução da humanidade? Então, por que não procurar compreender quem são essas crianças, qual é a finalidade dela, por que elas são diferentes das outras crianças, por que o número dessas crianças está aumentando consideravelmente, né? Por que não aproveitar o potencial que essas crianças trazem, né, em prol da sociedade, e em vez de deixar que essas crianças acabem sendo cooptadas pelo crime, né, pelo tráfico, né, e utilize todo o seu potencial contra o ser humano, contra a sociedade. Né? Perfeito. Aí, senhor Bieta, quando o senhor disse porque aproveitar a vinda dessas crianças, se dá a ideia de um outro grupo, de uma outra origem, e não dessa criança comum, científica, nossa, nascida dentro dos nossos princípios, dos nossos costumes. Bom, existem muitas informações a respeito dessas crianças que não são reveladas. Informações que os nossos cientistas, principalmente os militares americanos e russos, conhecem há muito tempo e não têm interesse de divulgar. Então, as universidades americanas, a CIA, a KGB, já há muito tempo vêm fazendo estudos e pesquisas com essas crianças, desde a década de 50. E criou-se até nos Estados Unidos um projeto chamado Projeto Montauk, o MK-Ultra, que tinha o objetivo de pesquisar a sensibilidade dessas crianças, a alta sensibilidade. Essas crianças são sensitivas, elas são muito intuitivas, elas têm capacidades psíquicas. Então eles passaram a pesquisar essas crianças para utilizá-las, inclusive, como arma de guerra, como instrumento para combate, etc. E as universidades americanas, trabalhando em conjunto com o Exército e dos Estados Unidos, com cientistas, eles descobriram que essas crianças tinham altas habilidades em todos os sentidos, inclusive psíquicas, fruto de uma fita de DNA a mais. Os nossos cientistas que estudam o genoma humano constataram que nós temos duas fitas de DNA organizadas com os filamentos luminosos, que são os cromossomos organizados na forma de duas fitas de DNA, mas que nós temos uma grande quantidade de DNA espalhado pelo nosso corpo, que não estão organizados na forma de fita. Praticamente não usados. Não usado, é que eles deram o nome inicialmente de DNA lixo, porque não encontravam função para isso no corpo humano. Mas à medida que as pesquisas avançaram com essas crianças sensitivas, com essas crianças que têm altas habilidades em todos os sentidos, tanto material, mental, né? Eles constataram que essas crianças tinham alta sensibilidade em função de uma fita a mais de DNA. Então essas crianças tinham 3 fitas de DNA em vez de 2, como a maioria dos seres humanos. Hoje já existe crianças chegando agora, gerações mais avançadas de crianças com altas habilidades, ou crianças índigo, como queiram, que têm 7, 8 fitas de DNA já organizada. Então, a previsão é que nós vamos chegar a 12 fitas de DNA organizadas até 2019, quando termina todo esse processo de evolução. Então, nós estamos tendo assim, gerações, uma após a outra, chegando com cada uma com mais habilidades que a anterior,
habilidades vão sendo somadas à medida que novas fitas de DNA são ativadas, são organizadas no corpo humano. Então, eu diria que nós estamos passando por um processo de mutação genética. Essas crianças são fruto de um processo de mutação genética que vai levar a humanidade a um salto evolutivo. Tá? Então, nós precisamos nos conscientizar disso, nós precisamos pesquisar a fundo isso e aproveitar o potencial dessas crianças, mas aproveitar para o bem, porque os poderosos, aqueles que estão envolvidos nas coisas escusas, né, da humanidade, estão de olho, eles estão tentando arregimentar essas crianças para trabalhar para eles. Seria a mesma outra denominação que também deram de geração Y? Sim, tem vários nomes que foram dados a essas crianças, né? Existem vários nomes, todos eles assim com uma visão, alguns com uma visão filosófica, outros com uma visão religiosa, mística, né? Então existem várias visões dessas crianças e para cada grupo que teve uma visão dessas crianças, eles deram um nome diferente, né? Mas a gente procura não se prender a rótulos. A gente usa o termo índigo por ser assim mais popular, porque o objetivo nosso é conscientizar os pais de quem são essas crianças, porque os pais estão encontrando dificuldades, essas crianças agem de uma forma totalmente diferente do que era padrão até há pouco tempo, do que foi padrão nosso, né? Isso. E os pais ficam aturdidos de ver que são crianças inteligentes, que têm ações totalmente diferentes, e a escola está também assim... perdida, de verdade, sem saber como lidar com isso. Né? Então, eu acho que nós precisamos, o objetivo nosso do Instituto é pesquisar isso e, através dessas palestras, conscientizar os pais, conscientizar os educadores de que essas crianças, elas não são deficientes. Esse negócio de rotular essas crianças de salvadores da pátria, de achar que elas são deuses, ou de achar que elas são deficientes, que elas são hiperativas, que elas têm déficit de atenção, tá? Isso tudo é visão parcial da coisa. E do potencial. Exatamente, é uma visão parcial. Nós não podemos ficar com esses rótulos. Nós temos que estudar profundamente para saber quem são elas, por que elas são diferentes, o que elas trazem de potencial, entendeu? E direcionar isso, descobrir qual a melhor maneira de trabalhar isso no lar e na escola. Em vez de ficar perdendo tempo em rotular e em ficar enchendo essas crianças de remédio, porque isso não é uma doença. Isso é uma mutação genética levando o ser humano a evoluir, e ficam entupindo essas crianças com Ritalina, com Concerta e outras drogas que apenas represam uma energia a mais que ela tem. Tá? Nós temos no nosso vídeo institucional do Instituto Mensageiros do Amanhecer o depoimento de médicos e psicólogos a respeito disso. E eles confirmam. Essas crianças estão sendo tratadas com medicação tarja preta apenas para facilitar para os pais e para a escola. Mas os pais e a escola não estão preocupados com a criança, estão preocupados consigo. Né? Estão querendo resolver o seu problema, porque a criança é muito agitada, porque ela tem muita energia, então vamos dar remédio para ela, um sossega-leão, né? Para ela deixar a gente sossegado. Então os pais e a escola estão só vendo os seus interesses, não estão vendo o lado da criança. Estão procurando saber qual é a origem dessa energia, dessa capacidade que ela tem e como direcionar isso. Então, eles dão um remédio para a criança fica dopada, né? Babando praticamente. Quase criando uma dependência daquilo. Cria, porque a Ritalina ela é elaborada com
o princípio ativo da cocaína. Então, é um passo para o vício. Tá? Então, essas drogas estão sendo chamadas de drogas oficiais. E esse processo está sendo muito combatido por especialistas da área de educação e da área de medicina, e está sendo chamado esse processo de medicalização da educação. Então, essas crianças são dopadas, porque elas são obrigadas a estar na escola, a lei exige, ela tem que estar na escola, e a escola não quer que ela crie problema, os pais também não querem, então dá-se a droga e a criança fica algumas horas dopada. Sob controle. Só que essa criança, quando termina o efeito, esse remédio não faz com que a energia dela seja dispersada, ele represa a energia. Quando termina o efeito do remédio, é uma explosão. Ela está a mil, ela está muito mais agitada do que ela estava antes. Além disso, esses medicamentos geram problemas neurológicos a médio e longo prazo nessas crianças. Tá? Então, essas crianças, elas são autodidatas, elas são crianças livres, independentes, elas não gostam que ninguém faça as coisas por elas, gostam delas mesmo fazerem. Elas são crianças que têm uma capacidade de avaliação de tudo que está acontecendo ao redor dela, tem uma capacidade muito grande disso. Então, são crianças que têm uma inteligência acima da média e são crianças que estão vindo para criar novos rumos para a sociedade, criar novas tecnologias, criar novas formas de convivência, né? Novas regras para termos uma sociedade melhor. E o que acontece é que quando se ministra essas drogas, a criança se torna um adulto confuso, dependente, que não consegue caminhar com as suas próprias pernas, um adulto que não tem capacidade de autogestão, não tem capacidade de análise da situação, é um adulto que depende de alguém para conduzi-lo. Será que o objetivo da nossa sociedade é transformar esses seres que vieram para promover uma evolução da humanidade em zumbis? Perfeito. A gente vai para um intervalinho rápido e depois a gente continua conversando sobre a palestra que vai acontecer logo mais no dia 9 no Espaço Cultural da URCA. Durante o intervalo do Jornal do Meio-Dia, a gente toma e oferece aos nossos convidados água Poços de Caldas. Água Poços de Caldas é um fantástico presente da natureza para esta cidade, nasce nesta floresta encantadora da Serra de São Domingos, é cientificamente comprovada como das mais equilibradas águas de mesa que se conhece. E quem tem a melhor não consome outra, principalmente sabendo que ela é engarrafada com toda a qualidade para chegar à sua mesa plena de saúde. Ao pedir água mineral, exija Água Poços de Caldas. Jornal do Meio-Dia pela TV Plan, conversando hoje sobre uma palestra que vai acontecer no Espaço Cultural da URCA, tratando das crianças índigo, como são chamadas, ou geração Y, como são chamadas, num outro tempo, senhor Biatan. A gente falava de QI, né? Porque o menino deu 110 de QI, 120, 187 de QI, e tratava-se algumas crianças como gênio, algumas crianças realmente com talentos acima do normal. Isso mudou? São as mesmas crianças que agora a gente vai identificando e selecionando de uma maneira diferente? Não, hoje existem estudiosos da área de educação, da área de crianças superdotadas, como Gardner, como Renzulli e muitos outros, que concluíram, através dos seus estudos, que nós não temos uma única inteligência. A inteligência é a capacidade que nós temos de tomar ações para a solução de problemas numa determinada área da nossa vida, né? Então, nós temos várias inteligências já codificadas por esses estudiosos. Por exemplo, Gardner codificou a existência de 9 inteligências ou habilidades, né? E
daí surgiu a teoria das múltiplas inteligências, né? Que nós não temos uma inteligência só, nós temos várias, e que essas inteligências não são avaliadas pelo teste de QI. Elas são avaliadas por outros testes que já são famosos dentro da área da psicologia, mas que ainda não são conclusivos. São, assim, o melhor que nós temos, mas ainda não são totalmente eficazes, né? Então, existem vários testes que estão sendo utilizados para avaliação dessas crianças com altas habilidades, e chegou-se à conclusão de que o teste de QI, acreditava-se antes que nós tínhamos uma única inteligência, que era medida pelo teste de QI, e que era o quociente de inteligência, né? Hoje o QI, a sigla QI não quer dizer mais quociente de inteligência, quer dizer quociente intelectual, porque esse teste ele avalia, na verdade, a capacidade intelectual da pessoa e não a inteligência. Então nós temos, Gardner definiu 9 inteligências, a inteligência musical, a inteligência espacial, inteligência com relação ao uso do corpo, que são o que os atletas se utilizam. Falam de, ele tem dom para uma determinada coisa, né? Então, é mais ou menos isso, né? O dom, o que antigamente, normalmente as pessoas no popular chamam de dom, seria a tendência que ela tem, a facilidade que ela tem para solucionar problemas dentro de uma certa área. Ela estaria usando uma área da inteligência direcionada àquilo. Então, aí ela estaria usando uma dessas inteligências relacionada a essa área. Então, hoje, já nós temos 33 inteligências codificadas pelos estudiosos. Acredita-se que esse número poderá chegar a 800 inteligências, né? Então, são processos que cada pessoa tem, processos de solução de problemas numa determinada área. Algumas pessoas, todos nós temos todas as inteligências, só que cada um de nós tem algumas dessas inteligências acima da média. Mais desenvolvidas. E que é o que se chama de altas habilidades e que dá origem à teoria da superdotação. Então, há uma máxima de que a gente usa menos de 10% da nossa capacidade intelectual. Então, essas correntes aí de DNAs voltados para a inteligência, a gente estaria ampliando essa utilização do cérebro, utilização da nossa capacidade cognitiva? Sim, exatamente. À medida que o nosso DNA, as novas fitas de DNA estão sendo ativadas, nós passamos a utilizar cada vez mais a nossa massa cefálica, o nosso cérebro. Se bem que já se descobriu que, na verdade, nós não pensamos exatamente com o cérebro, nós pensamos com o coração. O que muita gente acreditava que o cérebro era o centro de tudo, hoje já está se comprovando que o centro de tudo é o coração. O coração tem uma carga elétrica inúmeras vezes maior do que a do cérebro. Então, o coração, hoje, ele é o centro do raciocínio dessas novas crianças. Essas crianças, elas raciocinam com a inteligência emocional, que é uma dessas várias inteligências codificadas, a inteligência emocional. E é uma das principais inteligências dentre essas inteligências utilizadas, essas inteligências acima da média que são utilizadas por essas crianças, a principal delas é a inteligência emocional. Inteligência emocional, inteligência espiritual. A inteligência espiritual não tem nada a ver com sentido religioso, é sentido existencial, né? É chamada de inteligência espiritual ou existencial. Essas duas inteligências são as principais, a que predomina em todas as crianças com altas habilidades, ou chamadas de crianças índigo. E essas crianças, elas pensam assim, não linearmente.
o raciocínio delas vem na forma de flash. Vem aquele flash assim, e naquele flash ela já recebe todas as informações, toda a solução do problema, toda a visão de determinado assunto. Então, eu acredito que todos nós já tivemos alguma oportunidade na nossa vida em que, de repente, a gente tem um flash assim, a gente fala, eureka, como eu não tinha pensado nisso antes, estava diante do meu nariz a resposta, e eu, né? Então, essas crianças têm esse tipo de flash, esse flash que... acho que quase todos nós já tivemos essa experiência na nossa vida, ela é uma manifestação da inteligência emocional. E nessas crianças isso é constante. A maior parte da forma delas de raciocinar está baseada na inteligência emocional. Então a gente costuma dizer que elas pensam com o coração. Uhum. Isso, que não deixa também de ser um mito, porque o coração, a gente sabe da função dele. Eu já acompanhei cirurgias, por exemplo, em que o sujeito fica 40 minutos sem o coração, mas não ficaria 40, 60 minutos sem o cérebro. Exatamente. O cérebro ele é fundamental, mas hoje já se está constatando que para o dia a dia, o nosso raciocínio, a nossa conduta no dia a dia, o coração é que determina, é dele que parte. O cérebro, ele é uma espécie de processador do nosso computador, né? Ele processa a informação, mas quem está no comando é o coração. Entendeu? Então, isso são descobertas recentes da medicina, que ainda está sendo analisado, está sendo, né? Mas se vocês procurarem aí no nosso pai Google, né? Vocês vão descobrir muitas matérias a respeito disso. Ok. Bom, no outro bloco eu gostaria de voltar um pouco para a questão da educação. Como é que a educação lida com isso? E o senhor falou sobre inteligência emocional, e eu pergunto, dos vários métodos de educação, a gente tem Piaget, a gente tem Waldorf, tem um monte de outras experiências de educação, estariam essas outras formas de educar utilizando dessas variações da inteligência, e não seria uma coisa diferente? E se é possível estimular numa criança tida como não acelerada como as outras, estimular através de técnica, através de novos métodos, para que ela também alcance um índice maior de inteligência, ou programação neurológica, como costumam dizer? Sim. A gente vai para o intervalinho rápido e volta já já. Jornal do Meio-Dia pela TV Plan, conversando hoje sobre um aspecto novo que envolve crianças especiais, crianças diferentes, e também educação, formação. O assunto nosso está relacionado a uma palestra que vai acontecer no Espaço Cultural da URCA, no dia 9. A que horas vai ser a palestra? 20 horas. Às 8 da noite, lá no Espaço Cultural da URCA, e que interessa a todas as pessoas. É uma palestra dirigida a pais, a professores, às pessoas que se interessam pela educação. Exatamente, a todos os pais e educadores, e o objetivo é mostrar para eles que essas crianças que hoje se tornam crianças difíceis de educar no lar e na escola, essas crianças difíceis de serem compreendidas, de se lidar com elas, não é assim um bicho de sete cabeças, não. Elas são muito mais fáceis do que a gente imagina de lidar. Só precisamos ter amorosidade, diálogo. São crianças que não aceitam imposições, não aceitam aquele negócio, eu que mando, faça o que eu estou mandando. Ou seja, aquele negócio de dobrar a criança pela disciplina, apaga, passa borracha. E isso não tem mais lugar para isso dentro dessa nova geração de crianças. Isso. A medicina chama também um grupo dessas crianças de hiperativa. Hiperativa porque ela tem uma energia muito grande, e todos nós, quando fomos crianças, nós tínhamos energia muito grande.
A minha bisavó costumava dizer para minha mãe, quando nós fazíamos alguma arte, que a minha mãe ficava brava, ela falava assim: calma, é carne que cresce. Porque todo ser que está crescendo, toda criança, ela tem uma energia maior do que nós adultos, maior do que todos os seres. Então, na nossa época, nós íamos nadar no rio, nós andávamos descalços pelas ruas que eram de terra, nós subíamos em árvore, nós soltávamos pipa. Essas as nossas brincadeiras em contato com a natureza. A gente descarregava tensão, ansiedade com atividades. Na terra, com atividades o dia todo. Quando chegava a noite, nós estávamos cansados, era cair na cama e dormir como uma pedra. Hoje, as crianças ficam em frente ao computador, em frente ao videogame, em frente à televisão, sobrecarregando o seu sistema nervoso de energia eletrostática, que é uma energia suja, e que causa toda uma tensão, uma ansiedade, e essas crianças vão sobrecarregando o seu sistema nervoso, vão tendo uma tensão, gerando uma tensão, uma ansiedade, um estresse, que nós conhecemos muito o estresse do adulto que trabalha, que estuda, né? Só que nós não conseguimos... O adulto tem um estresse de excesso, e a criança um estresse de ociosidade. Não, porque hoje em dia elas estão sendo submetidas a uma agenda bastante intensa. Elas não têm a liberdade de brincar, de ser criança como nós tínhamos. Hoje a criança tem, os pais têm que trabalhar, então ele procura manter os filhos ocupados. Não deixa eles ficarem ociosos para não fazer coisa errada. Então é aula de informática, de línguas, de natação, então a criança cumpre uma agenda que essa agenda, pelo horário, pela necessidade de cumprir horários, pela pressão que ela sofre, cria um estresse muito grande. Então, nós estamos acostumados a ver os adultos sofrendo estresse pelo trabalho, pelo estudo, etc. E a gente não consegue entender que essas crianças hoje estão sendo submetidas a um estresse muito grande. Estão sendo acelerada adulta antes do tempo, pulando etapas? Pulando etapa. Essas crianças hoje não estão tendo o direito de ser crianças, não estão tendo o direito de brincar. E a nossa escola, que era meio período, está passando para o período integral, e a nossa escola, que na nossa época ela só era boa no horário do recreio e no horário de saída, né, quando a gente estava com os amiguinhos já livre da escola, hoje ela está se tornando... Se antes era uma prisão para nós, em meio período, hoje ela está se tornando uma prisão em período integral. Então, nós temos estudado isso e nós achamos que a escola ela tinha que ser repensada. A escola tinha que promover a educação, promover o ensino brincando. Né? Então, ainda a semana retrasada eu vi na internet um vídeo de uma professora ensinando quando se usa os porquês, né? As várias formas de porquês, quando ele é junto, quando ele é separado. E ela estava ensinando nesse vídeo a classe de crianças cantando e dançando. E as crianças no final aplaudem ela com maior entusiasmo. Porque entenderam a mensagem. Porque entenderam a mensagem e aprenderam brincando, sem aquela pressão em cima. Então, eu acho que nós temos que repensar as formas de educação e ver que a criança ela sofre para estar dentro da escola. Então, por que não tornar isso menos torturante para a criança, tornar isso mais leve, mais agradável para a criança? Né? Eu costumo dizer que o ensino teria que ser erotizante, que teria que trazer prazer. Exatamente, nesse sentido, concordo plenamente. Eu acho que quando a gente faz as coisas que a gente não gosta, é difícil, é estressante,
e provoca principalmente nessas crianças que vieram programadas para se rebelar contra tudo que precisa ser modificado, tudo que está errado, elas estão se rebelando contra a escola, entendeu? Porque o sistema educacional não é adequado. Eu, quando estava na escola, perguntava para os meus professores: por que eu tenho que aprender isso? Quando que eu vou utilizar isso? Me cite um exemplo de quando eu vou utilizar isso, para que eu vou utilizar isso. Especialmente matemática, química, física, coisas que muitas vezes a criança realmente não vai utilizar. Exatamente. Então, é um monte de inutilidades que é enfiado na cabeça da criança, e aí quando ela se torna adulta, um dia ela enfrenta um problema que poderia utilizar aquilo que ela aprendeu, só que ela não faz o link. Ela não utiliza o que ela aprendeu. Aquilo que ela aprendeu está lá armazenado, lá no arquivo morto. No lixinho, né? E ela não resgata isso para utilizar na solução dos seus problemas. Ela vai buscar a solução em outro lugar quando ela já recebeu informação para aquilo, mas ela não sabe utilizar. Então, as crianças de hoje, elas são muito práticas, elas são altamente criativas e são autodidatas. Elas não querem ficar ali sentadinhas com toda a energia que ela tem, recebendo aquele monte de informação que ela não sabe para que vai utilizar. Ela se rebela contra isso, ela não aceita. E essas crianças, nós somos índigo também. Tá? Os índigos começaram a vir em 1948 na forma de ondas. Antes eles vinham esporadicamente, eles começaram a vir na forma de Einstein foi um índigo, Newton foi um índigo, né? Galileu Galilei. Então sempre tivemos alguns índigos que vinham esporadicamente para promover um salto na evolução da humanidade. Eles começaram a vir na forma de onda a partir de 1948. E em 48 eles vieram numa porcentagem muito pequena, em torno de 8% dos nascimentos mundiais eram índigo. Hoje nós temos em torno de 92% dos nascimentos mundiais são índigo. São crianças superdotadas. Essa proporção foi aumentando. Foi essas crianças, esses seres índigos que vieram no pós-guerra, que geraram o movimento hippie e o movimento estudantil da década de 60. Que foi quando essas gerações de 1948 e seguintes se tornaram adultas. Então, nós precisamos criar um sistema educacional que ofereça a essas condições, a essas crianças, de aprender através da prática, aprender brincando de uma forma lúdica, né? Aprender usando a criatividade. Elas são altamente curiosas. Elas são criativas e são altamente curiosas. Se você der um eletrodoméstico que não presta mais, um eletrodoméstico que se estragou, der para elas desmontar, elas vão se deliciar. Elas vão se deliciar com isso, desmontando aquele eletrodoméstico para saber como é que ele funciona, etc. Entendeu? Porque elas são altamente curiosas. Então, essas crianças, elas precisam ter na escola oficinas, laboratórios, né? Atividades práticas, oficinas de arte. Elas precisam que os professores sejam criativos, que deem aula utilizando outras formas do que simplesmente registrar a matéria no quadro e mandar copiar. É o caso dessa professora, eu até copiei esse vídeo aí, que talvez eu até apresente na palestra como um exemplo. Não tem só esse, tem outros do tipo, em que essa professora ensina gramática brincando. Lá, cantando e dançando, né? Essas crianças não vão esquecer jamais como utilizar o porquê nas frases, né? As várias formas de utilizar o porquê, graças a essa criatividade dessa professora. Então nós temos que sair da mesmice, nós temos que reinventar a escola, criar uma escola que seja do gosto das crianças. Então existem vários sistemas educacionais alternativos que estão sendo utilizados, principalmente para a escola, pela escola privada, né, pela escola particular. A escola pública continua na mesmice.
E nós precisamos, a sociedade precisa cobrar das autoridades que se comece a trabalhar nesse sentido de rever o sistema educacional. Então, as escolas particulares já estão usando o sistema Waldorf, Montessori, sistema construtivista. Todas essas pedagogias, que nós chamamos de pedagogias libertadoras, elas fazem parte de um sistema educacional mais amplo que abarca tudo isso, chamado educação holística. Então, a educação holística tem a pedagogia, a educação de valores, né? A educação de valores, ela ensina a criança as virtudes, ensina a criança a contribui na elaboração, na formação do caráter da criança, passando para ela valores éticos, né? Passando para ela a tomar conhecimento e vivenciar e entender o que são as virtudes, sem qualquer vinculação religiosa, porque eu acredito que a religião é uma coisa, uma opção que a gente faz quando a gente se torna mais consciente, quando se torna adulto. Eu sou contra. Nós somos contra esse negócio de misturar a religião na educação da criança. Mas é fundamental a noção de valores, trabalhar as virtudes. Então, temos a educação de valores, temos a pedagogia do Freinet, pedagogia do De Crowley, construtivista, Montessori, Waldorf. É uma grande quantidade de pedagogias que trabalham. Temos a pedagogia 3000, que foi criada pela Noémie Paimal, é uma antropóloga francesa radicada no Peru, e ela criou a pedagogia 3000, que foi lançada num congresso internacional de pedagogos que teve na Argentina em 2008. Então é uma das últimas pedagogias que foram criadas, e ela é bem abrangente. E ela trabalha muito essa questão de práticas educativas que levam a criança a aprender brincando. Jornal do Meio-Dia, pela TV Plan, conversando hoje com o presidente do Instituto Mensageiros do Amanhecer e buscando mais informações sobre novos métodos de educação, sobre novos métodos de como lidar com as crianças do dia de hoje e até mesmo com aquelas crianças tidas como especiais, com talentos acima do normal, com inteligência acima do normal. Ele é Ibiatan Opadian. E nós falamos no outro bloco sobre as mudanças do ensino, sobre oficinas, laboratórios. A gente já tem em outros lugares, em Poços de Caldas, por exemplo, os chamados CEDET, um grupo, um trabalho diferenciado de apoio ao talento, que faz, ao que me parece, em momentos contrário à sua pregação, e em outros momentos tem harmonia com a sua pregação. Um grupo de crianças selecionados dentro das escolas públicas, especialmente, e que tem uma sobrecarga de educação, com laboratórios, com idiomas, com viagens e tudo mais. Como é que fica esses dois conceitos? Um momento a gente está sobrecarregando sim a criança com mais conhecimentos, mas em outro momento a gente está cobrando que ela não deixe de ser criança. Bem, nós estamos falando aqui sobre educação holística, essas pedagogias libertadoras que compõem são vertentes da pedagogia holística. Cada uma delas traz um aprofundamento numa determinada área da educação, no sentido de trazer a essas crianças a liberdade e a liberdade e o desejo de aprender brincando, de aprender através de atividades lúdicas. E nenhuma delas é completa. A pedagogia 3000, que surgiu mais recentemente, é a mais completa, mas também não é completa. Nós estamos desenvolvendo uma pedagogia, a pedagogia humanista, que a gente procura contemplar todas essas possibilidades, todas as condições para o desenvolvimento de todos os níveis de criança. A criança superdotada, a criança
que está num padrão normal e a criança que tem deficiência. Né? Então, é uma pedagogia que ela serve para o nível mais elevado e atende às necessidades da criança superdotada e atende à necessidade das outras também. Então, é uma pedagogia que leva em consideração todas as outras pedagogias, tá? Porque o pedagogo ele não pode ser limitado a uma pedagogia, ele tem que conhecer todas as pedagogias, porque cada criança tem uma facilidade de aprender com uma determinada pedagogia. Uma criança tem mais facilidade de aprender com o sistema Waldorf e tem dificuldade de aprender com o sistema construtivista. E vice-versa. Né? Então, dentro de uma escola, deveria-se utilizar todas essas pedagogias, deveria ter educadores que conhecessem todas as pedagogias, de forma que ele pudesse identificar as crianças que têm mais facilidade de trabalhar com uma pedagogia ou com outra, e então formar grupos de acordo com as suas facilidades, de acordo com a pedagogia mais apropriada. Nós acreditamos que a essência de todas as crianças, principalmente as crianças superdotadas, é a criatividade, é a curiosidade e o desejo de criar. Que é inerente a todas as crianças, praticamente. Então, isso é a base de tudo. Então, se nós trabalhássemos ao desenvolvimento da criatividade, com liberdade, dando liberdade à criança dela buscar, aprender aquilo que ela gosta, e dentro disso inserir todo o currículo que é obrigatório, né? Dentro daquilo que a criança gostaria de aprender, se insere todo o currículo de uma forma assim em que ela vai aprender na prática, sem perceber, sem receber aquela enxurrada de informação, né? Aquela pressão, né? Então ela recebe naturalmente os ensinamentos, fazendo pesquisas dentro de áreas de interesse dela, dentro de área que vem de encontro à sua curiosidade. Então, esse é um aspecto que contribui para o desenvolvimento de todas as crianças e atende a todos os níveis de evolução dessas crianças, inclusive as superdotadas. Nós conhecemos razoavelmente o trabalho do SEDET e nós acreditamos que esse trabalho ele é muito positivo, que ele vem atender a uma parte dessas crianças. Mas quando se fala em crianças superdotadas, em crianças índigo, Renzulli, que é um estudioso da superdotação, ele definiu que nós temos ele definiu 2 tipos de superdotação. Hoje nós temos 4 tipos de superdotação, que outros estudiosos já chegaram à conclusão que ao todo são 4. Renzulli definiu 2 tipos de superdotação. A criança superdotada acadêmica ou escolar, superdotação acadêmica ou escolar, e a superdotação criativo-produtiva. Criativo-produtivo. Então, qual a diferença entre eles? A superdotação acadêmica ou escolar é aquele aluno que tem altas habilidades e tira boas notas na escola. Debruça em cima daquilo. Ele é um ótimo aluno, ele é aluno aplicado, ele é disciplinado, né? Dentro daquele negócio de dobrar a criança pela disciplina, ele vai perfeito, ele se enquadra direitinho. Então, ele é identificado facilmente pelas escolas e encaminhado para o SEDET. Ele é objeto não só desse projeto do SEDET, mas e outros projetos de outras instituições particulares, universidade e tal. Ele é o alvo, o alvo perfeito. Visível. Para esse tipo de projeto. Só que eles representam em torno de 10% dos superdotados. É uma minoria, tá? A maioria de superdotados são os superdotados criativo-produtivo, que são aquele que mete o pé no pau da barraca. São aqueles que se rebelam contra o sistema de ensino, que não querem assistir a aula,
que são péssimos alunos, mas ele é altamente criativo, inteligente e produtivo. Consegue nota para passar. Muitos abandonam a escola, muitos passam ali raspando, conseguem a nota mínima tal, ou são empurrados através do sistema de progressão, né? Depois se revela como Einstein. Exatamente, é o caso de Einstein. Exatamente. Agora, como é que eu vejo uma linha muito tênue em separar essas pessoas e está criando uma casta de super-homens, de superdotados ou de nazistas, como eu chamo? Existe esse risco que nós devemos ter cuidado com isso para não rotular essas crianças. Nós tivemos o caso de uma mãe de um aluno da nossa escola que, quando ele foi avaliado e foi constatado que era uma criança índigo, a mãe ficou deslumbrada. Ela ficou deslumbrada e ela achou que o filho era Deus. Passou a tratar o seu filho como Deus. E nós cansamos de falar: mãe, ele é uma criança como outra qualquer. Tá? Precisa de certos cuidados especiais, tá? Precisa ter uma educação um pouco diferenciada das outras, mas é uma criança que precisa ser tratada como outra criança qualquer, não pode ser tratada como um ser diferente, como um Deus. Perfeito. Entendeu? Então, é preciso um certo cuidado quando se rotula uma criança. Nós temos um processo de avaliação, a gente faz a avaliação através de 2 horas e meia de entrevista, parte com a criança, parte com os pais e parte com os pais e as crianças. São 2 horas e meia de avaliação, e quando a gente constata que essa criança tem altas habilidades, nós procuramos preparar bem os pais para eles entenderem que isso é mais uma responsabilidade para eles do que propriamente algo que eles devem se vangloriar. Perfeito. Porque eles vão ter uma responsabilidade muito maior para amparar e dar educação a essas crianças. E essa criança, embora ela tenha uma inteligência acima da média, se esses pais não levarem a sério a sua responsabilidade, esse potencial, ela poderá, essa criança, se perder. Não é pelo fato dela ser um índigo que então é um Deus, não. Essa criança poderá ser o maior criminoso que nós temos no futuro. Super. Se ela não souber, se os pais não souberem encaminhar isso, entendeu? Então, não vejo isso como algo que deve ser tratado com deslumbramento. Eu acho que é algo que deve ser tratado com muita seriedade. Perfeito. Bom, chegamos ao fim do Jornal do Meio-Dia de hoje. Gostaria que o senhor repetisse o convite para as pessoas participarem deste evento. Como participar? Tem que fazer inscrição antes? Como? Não há necessidade de fazer inscrição. Nós vamos estar fazendo a palestra no dia 9, quinta-feira da próxima semana, às 20 horas, lá no Teatro do Complexo da URCA. É um lugar que tem um teatro que tem bastante lugar, que tem bastante amplo, e não há necessidade de fazer reserva. E estão todos convidados, pais, educadores, estudiosos da educação, todos aqueles que têm interesse em ter uma visão mais humanista. Uma visão mais humanista da coisa, da educação, sem toda essa mística que se criou. Tá? Eu acho que nós temos que encarar as coisas com seriedade e sem esse negócio de deslumbramento, né? Infelizmente, nós temos de um lado os céticos, que são técnicos da área da educação e da área da saúde, técnicos que têm uma visão muito técnica e cética das coisas, e nós temos de um outro lado os esotéricos, os espiritualistas, que têm às vezes uma visão muito deslumbrada, muito fantasiosa da coisa. E nós procuramos seguir o fio da navalha, é o divisor de águas entre essas duas correntes, que eu acho que é o caminho do bom senso. Perfeito. Jornal do Meio-Dia fica por aqui, desejando para você um sábado bacana. Se vai fazer viagem, que tenha todo um cuidado com o veículo. Se vai ficar em casa, harmonia
muita harmonia entre as famílias, a gente está precisando disso, e está aí o convite aberto para no dia 9, às 8 da noite, estar no Espaço Cultural da URCA para conhecer um pouco mais sobre esse tema bastante novo, bastante empolgante, e conhecer um pouco mais sobre como lidar com esta situação. Olá, entrando no ar, Jornal do Meio-Dia pela TV Plan, neste sábado, dia 4 de junho de 2016. Ano vai passando depressa e às vezes eu paro e falo, já estamos no meio do ano praticamente. Hoje a gente vai